Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a vereadora em Sorocaba pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, Neuza Maldonado. Nascida em Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, em 28 de setembro de 1951, Neuza Maldonado Silveira é casada com Pedro Silveira Leite e mãe de Rodrigo, Ricardo e Renata. E também avó de Lorenzo, Amanda e Benício. Neuza Maldonado foi professora e diretora da Rede Estadual de Educação. É pastora da Igreja Apostólica Salvação Só em Jesus. Exerce seu terceiro mandato como vereadora pelo PSDB. E seu trabalho como vereadora é voltado para as áreas de assistência social, educação, esporte, meio ambiente e defesa dos direitos da mulher. Em todos os seus mandatos tem sido escolhida por seus pares para integrar a mesa diretora, exercendo por 2 vezes a primeira secretaria e 1 vez a segunda secretaria. Nas eleições de 2012 recebeu 3.232 votos e ficou como segunda suplente de sua coligação. Em 9 de setembro de 2013, ano passado, tomou posse como vereadora na vaga deixada pelo vereador Paulo Francisco Mendes. Atualmente, é a única vereadora mulher no Poder Legislativo sorocabana. Neuza, muito obrigado pela presença aqui no Vida Pública de hoje. Eu que te agradeço, Fernando, pela oportunidade de estarmos falando diretamente com esse público de Sorocaba que a gente ama tanto. E Neuza, o telespectador quer saber como foi o seu início, como foi a sua carreira, você que nascida em Vargem Grande do Sul, como foi chegar em Sorocaba? Pois é, cheguei em Sorocaba por uma ocasião em que meu pai trabalhava com cereais e teve uma queda violenta e aí nós mudamos para Sorocaba porque a família da minha mãe toda morava aqui. E a gente já de cara amou essa cidade. Trabalhei desde menina no comércio, na antiga Casas Buri, Sorocaba. Sempre o meu trabalho foi público. Então, mesmo como vendedora, ou professora, ou até nas minhas funções pastorais, sempre a minha tendência era o público. E assim nós iniciamos uma vida na querida cidade de Sorocaba, que quando aqui cheguei, nem a Vila Assis, Campos Sales, que eu morei por muitos anos, quase 30 anos, na região ali da Vila Hortência, Vila Assis, Parada do Alto, Pinheiros, aquele lugar não tinha nenhuma rua asfaltada. E eu me lembro do velho prefeito Panúzio, com todo o grande empenho dele, nós tivemos as benfeitorias nos bairros da nossa cidade. E tua profissão? Você foi professora e diretora também. Como foi chegar a essa área da educação? Foi uma decisão pessoal? Bom, quando se é menina, numa família de espanhóis como é a nossa, a mulher ou ela é dona de casa com todos os seus afazeres, ou ela pode ser professora. Não é permitido, né? Aquela intuição já mais ou menos imposta. E depois eu gostei. E fui professora na zona rural. E a primeira escola que eu lecionei foi em Pirapora do Bom Jesus, uma escola isolada, que era o nome, de uma antiga fazenda de escravos. E ali só se produzia limão Tahiti. Então, meus alunos, eles viviam de colher limão. E, maior parte, eles não tinham o que fazer na vida. E era um tédio muito grande para as crianças. Então, eu comecei a trabalhar com eles, já brincadeiras sociais. Comecei a me envolver com as crianças fora do expediente de aula,
porque para mim também era benéfico. Então eu licionava, dava reforço para eles. E eu trabalhava com primeira, segunda, terceira e quarta série, tudo numa sala só. Então eu dividia. A segunda-feira eu trabalhava com um grupo no período fora extra classe, e assim eu fui dividindo. E olha, foi o melhor bem que eu fiz para mim mesma e para aquelas crianças. Que me lembro tanto de um aluninho, até o nome eu carrego, Nilson. E eu estava ensinando eles a fazerem uma redação. E começava com a parte narrativa, descritiva. E aquele menino, eu falei sobre a árvore, todos os benefícios da árvore. E ele falou, professora, faltou você dizer que durante o dia a árvore é benéfica para nós, mas à noite não, porque ela solta o gás carbônico. Então as coisas assim, que os bacana, fatos né? das crianças que a gente carrega por toda a vida. Que é uma história, não é? É uma história, uma linda história de amor e de educação. E vereadora, essa sua vocação para a educação, depois você gostou da área, enfim, ela foi paralelamente junto à vocação como religiosa também ou não? Então eu tive, vou te dizer, um encontro pessoal meu com Jesus e com a fé que eu professo. Eu tinha 16 anos e foi um momento muito especial na minha vida. E eu achava interessante toda aquela imposição religiosa, eu não gostava, nem um pouco. E quando eu cheguei na igreja, a primeira igreja que eu fui frequentar, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu fui pastora por mais de 30 anos dentro dessa denominação. E agora nós estamos há 5 anos com a Igreja Apostólica Salvação Só em Jesus. Além de pastor, eu sou presidente também dessa igreja. E nessa época eu entrei na igreja para fazer uma média com a minha tia predileta. A minha mãe disse para ela que eu tinha saído, que eu estava dentro de um guarda-roupa, para que ela fosse embora, porque eu ia passear. E aí minha mãe mostrou para ela que eu tinha saído. E ela disse que Jesus não era tomate escolhido em feira e que eu fosse se quisesse. Nossa, chocou. Eu fui atrás dela, corri, entrei dentro da igreja, era uma quinta-feira, e eu me senti assim, algo todo especial para mim. Era como se esses holofotes que a gente usa aqui no estúdio me tocasse e mostrasse o vazio do meu ser e a necessidade que eu tinha daquele lugar. Eu abracei essa fé e professo por 46 anos. Essa religião que você professa, ela vem de algum outro braço, de alguma outra religião específica? Ela é considerada assim o protestante, né? Desde a linha de Martim Lutero. Tá. Mas é uma igreja que hoje é mais aberta, todas as igrejas eu vejo que elas são mais abertas, a liberdade de se ler a Bíblia, de se questionar os fatos históricos e verídicos. E eu sempre fui muito, dediquei minha atenção a fazer uma tese das hipóteses que eu ouvia. Então, quando eu vi dizer a questão que o sol parou por um dia todo, eu quis saber onde estava escrito, principalmente porque naquela época que foi lançado o primeiro foguete na espaçonave, eu soube, por ler, que eu sempre gostei muito de ler, eu soube que não se poderia lançar aquele foguete porque faltava 12 horas e 15 minutos. E eles encontraram esse resultado no tempo dentro da Bíblia. Eu fiquei encantada, eu quis saber. É um mistério, né? Eu quis saber. E aí eu me aprofundei na Bíblia em todo sentido. E ela me encanta. Além de que a Bíblia fala pessoalmente com você. Não importa religião, mas importa o centro dela, uma fé genuína em Jesus. Muito bem, e Neuza, como que foi para você chegar até a vida pública, chegar a se tornar também vereadora? Foi uma decisão pessoal? Então, Fernando, eu sempre tive esse feeling de trabalhar para o povo e não me conformar
com as coisas erradas. Você tinha atuações sociais, de educação religiosa dentro já por causa da igreja. Meu braço dentro da igreja era a obra social. Sempre gostei de colocar as mulheres em movimento, usando o artesanato, usando a culinária. Então elas faziam curso e depois tinham que dedicar toda aquela área em prol de uma instituição. Foi da minha ideia também o primeiro casamento comunitário em Sorocaba. Até nós tivemos a transmissão a TV, não era TV Tem, era Aliança, que foi até a igreja gravar. Nós fizemos um casamento de 50 casais. Nossa, isso foi já há um tempinho atrás, né? Muitos anos. Mas muitos anos mesmo. E nós fizemos aquele bolo de alguns metros e teve a participação de muita gente. Eu sempre gostei desse tipo de movimento, envolver aquele que tem com aquele que não, fazer um entrelaço e criar alguma coisa positiva para a sociedade. Sempre foi minhas metas. Essa ideia do casamento comunitário surgiu a partir do quê? Então, eu vi em Itu, ninguém cria, todo mundo copia. Eu vi em Itu e achei fantástico e quis que tivesse em Sorocaba. E daí planejei e organizei com uma equipe de pessoas que estão sempre à disposição com a gente. E o pastor falou, mas como que nós vamos fazer isso? Falei, vamos fazer. E de repente tinha até a televisão transmitindo para outra cidade o belíssimo casamento comunitário que a igreja, na época quadrangular, realizou através das nossas ideias. E a vereadora, você foi posteriormente a isto? Bem depois. O meu filho é que sempre teve aquela vocação política. Sim. Sempre ele foi vocacionado, desde garoto, quando trabalhava como estagiário no Banco do Brasil. Aí ele queria trabalhar na Câmara. E ele falou para mim, você é amiga do Martinez, converse com ele. E dos filhos é o Rodrigo, né? O Rodrigo, o mais velho. Aí eu fui, falei com o Martinez colocou o Rodrigo como estagiário na Câmara, e aquele sangue, aquele fervo na vida dele, ele falou, mãe, você podia colocar na vida pública tudo que você faz. Eu falei, mas como que é isso? Como que é isso? Ele falou, você vai poder fazer o intercâmbio do público que você trabalha, que você se envolve e criar alguma coisa do seu coração para a cidade que você ama. Então, vamos em frente. Eu não sabia os riscos, não sabia os perigos e nem a possibilidade de perder. Eu achava que entrava e já ganhava. Né? Era só fazer a campanha e já estava ali dentro. Era só fazer campanha e já estava ali. E aí as pessoas que conviviam com a gente acabava gostando do caráter que sempre preservei, uma dádiva dos meus pais de simplicidade, mas honestidade em primeiro lugar. Então eu falei, se eu posso acrescentar, eu me lancei. E a parte política ficou por conta dele. Em que ano foi essa primeira campanha, vereadora? Foi em 2004. 2004. E como foi essa campanha? E também a escolha pelo partido. Você já era do PSDB ou não? Então, eu já queria ser do PSDB. E o então prefeito da época, Renato Amari, ele falou, não, é um partido muito grande, você está querendo muita coisa. Começar por cima desse jeito. Então, pode pôr. Aí, pôs um partido coligado, que era o PDT. Eu teria ficado no PDT, porque também tinha muita semelhança com as políticas que eu gostava no partido. Mas depois de eleita para uma reeleição, eu fui procurada por um grupo de pessoas que se diziam do PDT, e até então eu não os conhecia, e disseram que não me daria legenda se eu continuasse. Aí foi então que eu abracei o partido que sempre foi minha vocação, PSDB. E você permanece nele até hoje, claro? Permaneço, para ganhar ou para perder, não me importa. A primeira campanha você já se elegeu? Me elegi. Quer dizer, aquilo que você acreditava que era só se lançar e já saía, aconteceu mesmo de fato. Acho que é uma coisa o que você atribui essa previsão, uma premonição sua já? Eu atribuo
a generosidade do povo sorocabano, que eu sempre tive bons relacionamentos com a igreja, com as escolas, com as periferias. O meu público-alvo já me conhecia, já gostava de mim. E só eu tive algumas rejeições pelo fato que eles não me queriam fora da igreja para se envolver na política. Falei, mas eu não vou ficar fora da igreja, eu quero somar. Se for para ficar fora da igreja, nem entro. Então, eles acreditaram e me deram 3.440 votos na primeira eleição. E depois você foi reeleita para a próxima também, né? Que foi o segundo mandato. No segundo mandato foi a época que a gente desligou da igreja quadrangular. Foi um momento muito difícil, espiritualmente falando. Uma igreja que eu sempre amei, não vou deixar de amar, mas que morreu uma parte linda da nossa história. E eu prefiro nem abordar esses fatos. Mas então, deixamos para trás um passado de mais de 40 anos, e aí eu não fui pedir voto para ninguém dos que eu tinha deixado. E eu só contei com o trabalho que alguém gostou do meu trabalho ou criticou, e eu tive menos votos, eu tive 2.668 votos no PSDB. Mas ainda sobraram 1.000 votos. Se eu tivesse 1.600, eu teria sido eleita. Quando você chegou a primeira vez na Câmara, em 2004, você encontrou outras mulheres trabalhando lá como vereadoras? Encontrei só a vereadora Tânia Bacelli. A Yara Bernardi já tinha... A Tânia estava no seu segundo mandato e eu estava no primeiro. Trabalhei 4 anos com a Tânia. E como foi a chegada de uma segunda mulher a uma casa de lei que antes era conhecida como o Clube do Bolinha? Pois é, aqueles bolinhas são fera. Eles respeitam muito a gente, mas eles tratam do jeito que a gente gosta, por igual. Não importa se é homem ou se é mulher. Você está ali para bater e para apanhar. Foi isso, foi esse quadro. E eu estranhava a maneira das discussões muito calorosas, e depois nos bastidores do cafezinho, tudo normal. Eu falava, mas como que pode? Eu fui aprendendo que é assim mesmo, que a política você discute, você debate, você luta pelas suas ideias. Isso não quer dizer que todo mundo vai apoiar as suas ideias. Elas podem ser as mais diversas possíveis, mas isso também não descaracteriza o carinho pessoal e individual para cada um, né? Esse embate político te assustou ou surpreendeu? A princípio, sim. E eu não gosto muito de falar sem ter conhecimento das causas. Então, eu fiquei bem quietinha, eu ouvia muito, lia tudo, não entendia nada, procurava as assessorias, que a Câmara tem uma assessoria fantástica, assessoria jurídica, assessoria do próprio gabinete, eu procurava saber qual a postura, e depois o trabalho vai acontecendo, que as pessoas vêm te procurar e conforme o que eles pedem, você faz a sua bandeira de trabalho, né? Então, foi assim que foi. Você se apoiou na Tânia Bacelli na ocasião para aprender um pouco sobre aqueles bastidores? Sim, porque a Tânia era professora. Mesmo sendo de outro partido, né? Porque ela era do PT. A gente se contrariava nas opiniões, mas sempre tinha um denominador comum, as causas da educação e da mulher, sempre havia alguma coisa que dava para aproveitar nossas ideias. Discutir por vários ângulos, mas aproveitando as ideias. Aliás, cabe até uma pergunta. Você consegue conciliar ainda o trabalho na igreja também com a Câmara Municipal, com o Legislativo? Isso que eu queria te falar. O trabalho social é o mesmo. As carências do povo são as mesmas. E só que eu tenho que fazer uma diferença assim. Dentro da igreja, eu ouço muito e depois respondo com uma palavra de oração, porque eu acredito que a pessoa, quando chega até um pastor, um missionário, ele precisa ser ouvido.
Até hoje, todo mundo gosta de ser ouvido. E não significa que eu não vou impor minhas ideias para ninguém, eu vou ouvir o que ele quer. E depois de ouvir tudo que ele tem para falar, então eu ofereço a minha oração intercessória. Enquanto ele está falando, eu vou pedindo a orientação de Deus, qual é o texto bíblico que possa casar com aquele momento daquela pessoa. Então eu leio uma palavra para ele ou para ela, oro, intercedo e acredito, e Deus realmente opera. Vereador, ao longo destes anos de mandato na Câmara Municipal, quais assuntos, projetos ou ações que você desenvolveu que você acha importante ser destacado? Um dos projetos de leis que eu achei de uma grandeza foi a lei da notificação compulsória da violência praticada contra a mulher, e que criou dentro dessa lei a comissão de monitoramento, que tinha eu quero trabalhar para que agora em 2014 a gente consiga trazer à tona essa lei e ver o que mais ela pode abençoar e favorecer as mulheres sorocabanas. Porque até 2012 trabalhamos e houve a criação do VIVA, a vigilância sobre a prática da violência contra as mulheres. Essa foi uma lei fundamental. Outra lei que não sou a mãe, porque ficou para o prefeito Vitor Lippe, seu criador da lei. Porque uma coisa interessante, Fernando, é que a gente, quando no mérito, você acha que pode fazer tudo. E você cai na realidade de que realmente você não pode fazer tudo. É fácil eu chamar um pintor para pintar minha casa, mas quem vai ceder o material e pagar a mão de obra sou eu, então eu vou poder fazer. Agora, se eu quiser pintar alguma coisa pública, já é diferente, né? O dinheiro não é meu, então eu não vou poder invadir o poder alheio. Então, esses fatos fazem com que a gente perceba que a lei, nem que seja para que ela realmente não tenha procedimento, como foi o caso da lei de ampliar a licença maternidade, mas eu ganhei o foco de que batalhei muito em cima do prefeito e ele trouxe esse benefício para as funcionárias públicas e depois ele colocou na justificativa que foi uma batalha nossa em favor dos funcionários. Isso é bom, mas não importa que a lei não seja minha, importa que as ideias cheguem para beneficiar a mulher. Também nós tivemos a lei do assédio moral, uma lei que criou muitas polêmicas, mas nós tivemos algumas pessoas de nível até inferior dos seus chefes e que foram abençoadas, tiveram suas vidas solucionadas, como algumas professoras de creche da região norte. Elas nos procuraram e foram encaminhadas dentro da Secretaria de Educação e tiveram os seus clamores atendidos, porque tem a lei. Então, essas coisas alegram o coração da gente. Também fizemos a política ambiental de Sorocaba, política pública para o meio ambiente. É uma lei muito intensa, ela tem 176 artigos, se eu não estiver enganado. E atualmente, no ano passado, em 2013, o vereador Martinez pegou o artigo 36 e ampliou, por causa daquela polêmica do laboratório ficar usando os animais. Nós trabalhamos dessa forma, Fernando, em cima de um requerimento, você anda pelas ruas da cidade, conversa com as pessoas, eles falam: "Ei, o prefeito tinha que fazer isso, ei, tinha que fazer aquilo". Então, nós procuramos esse filtro, fazemos requerimentos, indicações, ofícios, e batalhamos naquela ideia, e depois procuramos ver se um projeto pode beneficiar. Se ele trouxer não apenas o mérito, mas ele for constitucional, a Câmara faz com que ele vá para frente e depois o prefeito sanciona. Caso não, então a gente vê como o caso daquela lei que foi até sancionada pelo vereador Marinho Marte, que ele era presidente na época,
e depois o prefeito teve que pedir uma DIN sobre ela para evitar improbidade. Por quê? Que é a lei da vacinação contra o câncer de colo de útero. Maravilhosa a lei. Mas por que não poderia? Porque nenhum poder público municipal é capaz de conseguir a elaboração e implantação dessas vacinas sem o apoio federal. Mas valeu, foi boa, porque recentemente, não muito recente, quando eu estava como presidente do Conselho das Mulheres, eu recebi uma carta de um laboratório me parabenizando pela lei, que embora já estava morta, mas que leis como essa mexeu no governo federal, que com certeza 2014 toda brasileira receberá as 4 doses da vacina. Vereadora, você esteve ausente da Câmara Municipal no começo de 2013 até setembro, quando você reassumiu o cargo, a vaga deixada pelo vereador Paulo Mendes. Apesar de você não ter acompanhado todo aquele cotidiano da Casa de Leis que você atuou durante um certo período de tempo, você não se desligou totalmente da política. Como que você avalia a relação da Câmara Municipal com o Executivo no ano de 2013, principalmente com a questão das polêmicas dos vetos, que foram mais de 40? Eu fiquei surpreendente com a atuação, vou dizer assim, do prefeito Antônio Carlos Panuzzi, que ele deixa a Câmara ser soberana. E cada um faz o seu papel. Se o projeto é inconstitucional, mas a casa acha que sim, ele acha que não, mas deixa que a discussão vá, e depois vem o ADIM, que é claro, foi diferente, bastante diferente, mas eu vejo a postura digna, ímpar, do prefeito Panuzzi e uma postura soberana também para a Câmara. Ela consegue fazer com que as suas ideias tenham procedimento. E 2014 agora, qual a expectativa? Espero ter uma Câmara um pouco mais madura, uma Câmara mais consciente e que cumpra o papel primórdio, que é da fiscalização, fiscalizar as ações do Executivo e colaborar também para que o governo seja bem sucedido. Porque você só fiscalizar e não oferecer alternativa para que esse governo vá melhor, então você não está trabalhando em favor da sua terra. Trabalhar por Sorocaba é descobrir as necessidades mais gritantes e trazer à luz de um plenário polêmico diversas ideias, todas diferentes, mas que no calor das discussões pode surgir ideias e que sejam viáveis, tanto para o governo executar, como o vereador ter a liberdade de cumprir o seu papel. Vereadora, quero agradecer muito a sua participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que te agradeço, Fernando, e que esse 2014, que promete tantas novidades, seja um ano luz para Sorocaba, para o jornalismo, para o prefeito Panuzzi, para os vereadores, para a vereadora também. Que a gente possa ter um destaque sempre pensando em você, sorocabano querido. Muito obrigado, vereadora. O Vida Pública de hoje conversou com a vereadora em Sorocaba pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, Neuza Maldonado. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.